Boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast do Geração do Futuro. Nessa noite de terça-feira, 8 da noite, sempre às terças, 8 da noite, nós temos mais um episódio do Geração do Futuro, sempre disponível para você aqui no YouTube ou no Instagram da Fortaleza Cursos. Segue a gente no Instagram, @FortalezaCursosOficial. E aqui também um pedidinho rápido para você. Curta, ative o sininho, deixa aí os seus comentários na nossa página. Não esquece de estar sempre colaborando. Traga perguntas, sobre os temas que você acha relevante conversarmos aqui. Enfim, esse aqui é um espaço voltado para você gerar conhecimentos esses aplicáveis na sua vida como um todo. Mas antes da gente começar, roda aí a vinheta do Geração do Futuro. Bom, essa noite nós vamos falar sobre um tema super interessante, super em alta, tanta coisa para falar sobre esse assunto de hoje, que às vezes até me falta palavras, tá? Como que é difícil nós, de fato, sermos constantes na nossa vida. E hoje eu quero trazer uma percepção um pouco diferente sobre o que nós vamos conversar, que é muito legal. Hoje eu quero direcionar esse nosso bate-papo para você super inteligente. Sabe aquele cara que pega qualquer coisa para ler, para estudar, rapidamente aprende? Eu quero direcionar essa mensagem para você que nem gosta muito de abrir livro da escola, porque basta você sentar 10, 15 minutinhos e você já entende a matéria, e é por essa razão que você deixa para fazer tudo teu de última hora. Essa noite também eu quero direcionar essa mensagem para você que está aqui me assistindo, que ouve dos seus pais, das pessoas que você ama, que convivem com você, que por causa do seu jeito, você não vai ser nada na vida. A forma como você conduz a sua maneira de viver, fazendo as coisas como bem entende, você não vai ter sucesso em nada que você vai fazer na sua vida. Hoje eu quero direcionar essa mensagem para você autoconfiante demais. O cara que resolve tudo a qualquer hora, a qualquer tempo e não gosta de ouvir a opinião dos outros. Essa mensagem é para você também extremamente tímido, uma pessoa que tem uma dificuldade danada de até olhar para as pessoas, de conseguir se desenvolver. Enfim, todos nós, sem exceção, temos algo na nossa vida que precisamos de ajuda em sermos mais constantes para que possamos ter melhores resultados. E essa noite eu separei aqui em alguns tópicos para a gente ter esses próximos minutos de bate-papo aqui numa perspectiva um pouco diferente. Hoje eu vou provar para você que nada do que te disseram até aqui é verdade. Você deve ouvir sim opiniões. Você precisa compreender que uma pessoa que tem mais experiência de vida do que você tem muito a te ensinar. Mas hoje eu também quero que você entenda que as pessoas que te ensinam, inclusive eu, tá? Nem sempre vão ter todas as respostas para a sua vida. Só existe uma pessoa que tem todas essas respostas. Ao longo do nosso bate-papo essa noite, eu vou exemplificar para você, mas eu quero começar hoje o nosso bate-papo trazendo à tona a raiz de todos os nossos problemas aqui no tempo em que vivemos. Tudo conosco começa porque
nós vivemos a vida correta, mas enxergando ela de forma ao contrário. Vou repetir para ficar bem claro para você, anote aí se você gosta de anotar. Nós estamos vivendo a vida correta, mas nós, por hábito, enxergamos ela de forma contrária. E não é só você não, é 90% da humanidade, talvez até um pouco mais. Apenas uma quantidade muito pequena de pessoas é que entenderam essa chave, e nós já falamos sobre isso aqui em outros podcasts, mas hoje eu quero que você reflita comigo o seguinte: por que algumas pessoas produzem resultado e outras não? E a realidade é uma só. E eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui agora. O sucesso que você vai obter na sua vida não estará diretamente apoiado na sua capacidade intelectual de ser amplamente inteligente. Desculpa a minha sinceridade. Talvez você, pai, mãe, que está aqui me assistindo essa noite, de alguma maneira, vaidosamente falando, você olhe o seu filho, a sua filha, as boas notas que eles têm no colégio, e diga assim: tá feito. Vai ser um bem-sucedido na vida. Sim, se a gente for analisar a vida pelos parâmetros sociais que nós estamos acostumados de prosperidade, principalmente aqui no Brasil, a gente entende hoje que uma pessoa, vamos aqui no campo financeiro, tá? Financeiramente próspera é aquela que vai passar em um concurso público. E fato, para você ter melhores resultados financeiros, dentro do caráter do concurso público, você vai levar 2 fatores em consideração. Primeiro, obviamente, a sua capacidade de estudo, né? E de lembrança assertiva daquilo que estuda, né? Não é somente o estudar, é você assimilar aquilo que estudou e, ao cair na prova, você conseguir discernir de fato sobre o que está sendo pedido e, com isso, obter uma excelente pontuação. Então, fato, aqui nós temos sim um ponto a considerar em relação à prosperidade financeira, uma vez que o seu sonho está diretamente atrelado ao governo, né? Vamos dizer assim, colaborar com você. Você teve a boa nota, você passou no concurso, você foi empossado e agora tudo certo. Beleza. Nesse modelo, nós temos sim um modelo assertivo direcionado à parte intelectual. Mas, mesmo assim, não haverá garantias de prosperidade recorrente em cima disso. No máximo que vai acontecer é você ganhar bem. Mas se você não entender as demais dinâmicas, né, do nosso campo social, você vai ficar somente no campo financeiro, e que talvez para muitos que estão aqui essa noite me assistindo pensem assim: se eu ganhar bem, eu não estou nem aí pro resto. Como dizem alguns ditados, né? Quem joga videogame, né? Você vence uma partida do videogame até o final. No meu tempo a gente falava assim: zerei o jogo. Hoje muitas pessoas falam assim: busco um meio de zerar a minha vida. E esse é um perigo danado, porque nós não fomos criados para viver assim. Nós fomos criados para sermos desafiados constantemente. E você que vai exercer, possivelmente, uma atividade pública ou já exerce, você precisa ter esse entendimento que, mesmo empossado, intitulado, graduado, o que quer que seja, você continuará vivendo os desafios da vida. Por quê? Porque quem te gera prosperidade aqui na Terra são outras pessoas. Você só será de fato próspero na Terra se você entender de uma vez por todas que a verdadeira prosperidade virá através da sua capacidade de
fazer com que o outro esteja num patamar acima que o seu no tocante emocional. Deixa eu explicar isso direitinho para você, para que você não tenha dúvida. Eu só vou ser um bom funcionário público, eu só vou ser um bom militar, só vou ser um bom empresário, só vou ser um bom empreendedor, eu só vou ser um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente filho, um excelente colega de trabalho, um excelente tudo, quando eu aprender de uma vez por todas a, emocionalmente falando, colocar o outro acima de mim. E hoje nós vamos falar sobre como nos tornarmos constantes nesse processo. A bem da verdade é que não tem jeito. A nossa mentalidade tão pequena no tocante às relações nos bloqueia de tal forma que faz com que a gente muito mais nessa vida sofra do que tenha paz. E é uma escolha. É muito interessante isso, porque eu quero trazer para você hoje uma reflexão sobre prisão e liberdade. Nós estamos a todo momento escolhendo sermos presos a situações emocionais pelo simples fato de não entendermos claramente o que é liberdade. Vê se você vai me entender. Liberdade é o direito que você tem de escolher ser livre ou não. Vou repetir. Liberdade é a tua habilidade de compreender que você tem o direito aqui na Terra de ser livre ou não. Caramba, Hugo, isso ficou muito complicado para mim. Preste atenção. Vai ficar fácil de você entender. E aqui a gente começa a costurar, né, nosso bate-papo para eu te levar aonde eu quero essa noite. Por que eu me torno preso? Entenda assim, você se torna preso porque você é naturalmente programado, na tua essência humana natural, você é programado a se defender, a se proteger. E existe um sentimento que faz isso muito bem pra gente, chama-se ego. O ego é um dos primeiros sentimentos primitivos que o ser humano tem. É através dele que você chora para pedir comida, você chora para se alimentar, para se trocar, para tudo. Mas por causa desse sentimento, quando a gente amadurece e cresce, se a gente não aprender a controlar ele, ele é um matador de prosperidade aqui na Terra. O ego, a vaidade que nós carregamos dentro da gente, ele é uma ferramenta, ele é uma bomba relógio, ele é uma bomba atômica que nós carregamos dentro da gente prontinha para explodir a qualquer momento. Então, todo dia você precisa aprender a desligar esse timer. Porque se você não desligar o timer dessa bomba que você carrega dentro de você, eu sinto te informar, você pode ganhar muito dinheiro, mas você nunca vai se sentir bem. Você pode ser o melhor aluno da sua classe, o mais inteligente possível, mas se você não controlar essa bomba relógio que tem dentro de você, dentro de mim, você não vai se relacionar com ninguém. Com ninguém. Tem uma enorme dificuldade de conseguir se sentir pleno nessa vida. E aqui, hoje, eu creio que isso já esteja claro para você. Que o ego é um sentimento que mais arrebenta as relações humanas. Porque, como eu já falei em outros podcasts, em outras lives, ele é capaz de potencializar tudo que o outro faz de ruim comigo, mas ele
blinda de uma maneira muito clara o que eu faço com os outros. É muito interessante. Se a gente for parar para analisar, nós cometemos com os outros exatamente as mesmas coisas que a gente reclama que os outros fazem com a gente. Só que por causa desse ego, a gente não enxerga o quão ruim também nós somos. Mas hoje eu quero levar nosso bate-papo para um outro nível. Porque eu creio que esse nível de entendimento, se você já assistiu outros podcasts e outras lives, isso já ficou relativamente claro para você. Eu sempre trago essa observação. Por quê? Para trazer a tua lembrança, porque o ego, ele blinda, ele faz a gente esquecer, isso é fato. Só que hoje nós vamos falar sobre constância. Como nós podemos nos tornar constantes nesse processo. No processo emocional de colocar o outro acima de mim de forma emocional. É isso. Presta atenção. O que eu quero colocar hoje como chave nesse nosso podcast aqui, anote isso. Eu só prospero verdadeiramente quando eu aprendo emocionalmente a colocar o outro acima de mim. Eu não estou falando em relações sociais, eu não estou falando aqui sobre títulos, eu não estou falando aqui sobre qual é o posto que você exerce e que o outro não exerce. Eu não estou nesse ponto. Eu estou aqui no ponto de fazer você entender emocionalmente assim, ó. Se você é superior socialmente a uma outra pessoa, entenda que para você prosperar, para o seu time prosperar, você precisa aprender a colocar emocionalmente os seus liderados acima de você. Se você treinar isso, entender isso, não tem jeito. Você vai prosperar. Você vai prosperar de tal maneira que você vai perceber coisas como, por exemplo, não estou aqui dizendo que você não precisa estudar, não estou aqui dizendo que você não precisa se preparar, não estou aqui dizendo que você não precisa sonhar. Tudo isso precisa ser feito. Mas se você não aprender a emocionalmente colocar o outro acima de você, você no máximo nessa vida vai ter títulos, mas ninguém para usufruir de tudo isso que você está conquistando. Ou no máximo o que vai acontecer é até as pessoas usufruírem, mas usufruírem do dinheiro que você ganha. Mas de você, de querer estar com você, possivelmente não. Nossa, Hugo, isso é muito forte. Mas é. Quantos pais e mães aqui que olham para sua própria vida e dizem assim, meu filho não quer saber de mim. Meu filho só quer saber de me pedir dinheiro. Por que isso acontece, Hugo? Porque eu estou preocupado com títulos. Eu estou preocupado em ensinar os meus filhos, os meus parentes, a prosperarem financeiramente. Mais nada. E é por causa disso que você se sente literalmente frustrado. Você jovem que está aqui me assistindo, mas Hugo, minha vida, meus pais dizem de eu ser rebelde, de não estudar e tudo mais, eu vou ser um fracassado na vida. Não, você não vai ser um fracassado se você entender essa chave essa noite. E hoje nós vamos falar de constância dentro de um campo mais amplo. Como assim? Eu quero trazer hoje para você a seguinte reflexão. Você nunca vai sair do 0 para o 100 num estalar de dedos. Nunca. Um exemplo prático que eu sempre uso em todos os meus podcasts, todas as minhas lives. Eu só me tornei um atleta quando eu entendi que eu precisava fazer parte de um processo para me tornar um atleta. Então, o que eu busquei fazer? Me relacionar com pessoas da mesma visão que a minha, que eu estava tendo agora. Porque não adianta. E aqui vamos à primeira regra da constância. Você só se torna constante naquilo que precisa fazer se você aprender a mudar os seus campos de relação.
Se você continuar se mantendo no mesmo lugar onde você se encontra, esperando ter resultados diferentes, pode esquecer, isso não vai acontecer. Ou, se acontecer, vai ser um sofrimento tremendo para você. Não tem jeito. Você não vai conseguir, por exemplo, se tornar um atleta andando com quem não busca a mesma visão que a sua. Não tem como. Então, muitas pessoas hoje não conseguem ser constantes no que fazem porque, na realidade, continuam fazendo as mesmas escolhas que sempre fizeram. Então, quando eu escolho um grupo diferente, eu começo a ter resultados diferentes. Mas, Hugo, eu sou um cara autêntico. Meu negócio é o seguinte: com quem eu ando, eu vou sempre andar. Tudo bem. Começa a fazer as perguntas sobre as pessoas com quem você anda, o que elas estão buscando. Verifica se o que elas estão buscando está convergindo com o que você agora quer. Se não está, repensa. Eu não estou dizendo aqui que você tem que eliminar suas relações. O que eu estou te explicando aqui é que você pode escolher conviver com mais afinco ou não. Segunda coisa super importante, não se negue emocionalmente a ajudar as pessoas. Não se negue. Não se negue a ajudar. Se uma pessoa está precisando ser ouvida, se uma pessoa está precisando conversar, não se negue em ajudar. Porém, não se envolva emocionalmente com o que ela tem para te dizer. Vou dar um exemplo. Uma amiga te procura para falar sobre o namorado dela que traiu ela. E ela precisa desabafar. É genuíno da sua parte ouvir a sua amiga? Sim, claro. Não se envolva emocionalmente. Escuta o que ela tem para te dizer. Seja um ouvido. O que ela precisa é de desabafo, ela precisa botar para fora o que ela está sentindo e acabou. Não se envolva emocionalmente opinando sobre o namorado dela. Não se envolva emocionalmente fofocando. Não se envolva emocionalmente participando ou concordando com a opinião dela. Não se envolva emocionalmente na situação em que ela está vivendo. Por quê? Porque depois que toda essa raiva passar, todo esse ressentimento criado se dissipar, é possível que ela volte a se relacionar com quem a traiu. E aí, quando ela voltar, normalmente, ela vai contar que você opinou sobre essa pessoa, e aí quando ela reata o relacionamento, você perde o seu relacionamento com seu amigo. Por quê? Porque você opinou, você se envolveu emocionalmente na vida dele. Nós temos um hábito horroroso de achar que a gente sempre faz as coisas melhor do que o outro. A gente tem um hábito horroroso de sempre achar que o outro erra mais do que a gente, de acreditar que nós temos vidas melhores do que a dos outros. E não, todo mundo tem o direito de ter uma vida próspera e feliz. Todos, sem exceção. A questão está diretamente relacionada à maneira como eu me comporto mediante as situações que acontecem na minha vida. Então, se eu sei que a pessoa está precisando de um ouvido, eu preciso ouvir. Mas, Hugo, e se eu não estiver bem para ouvir, o que fazer? Diga que você não está bem. É melhor dizer que você não está bem do que você se envolver emocionalmente naquela situação. Porque, naturalmente, a pessoa vai desabafar com você, mas você pode ficar totalmente envolvido de tal maneira que todas as outras áreas da sua vida começam a ter problemas. Exemplo em cima da namorada que foi traída.
Ela conta para a amiga que o namorado traiu. E ela conta de tal maneira que você se envolve emocionalmente que você começa a acreditar que o seu namorado também potencialmente pode estar te traindo com base no que ela te relatou. Aí o que você faz? Você vai até teu namorado e descarrega emocionalmente nele as frustrações da sua amiga. Moral da história, você daqui a pouco também fica sem namorado, ainda se perguntando, mas o que é que aconteceu? Saber escolher o que eu vou me alimentar determinará a minha constância. E isso é para tudo. Isso é para tudo. Quando eu falo para vocês, aprenda a não se envolver emocionalmente com o que o outro te fala, aqui a gente vai para um outro ponto. Você vive num lar em que pessoas constantemente são nocivas e negativas, que vivem falando e reclamando sobre você e sobre suas escolhas. E aí você começa a se sobrecarregar emocionalmente ou se frustrar. Deixa eu te falar uma coisa essa noite aqui. Entenda que o que o outro descarrega em você sobre as suas frustrações, muitas das vezes não está diretamente relacionado ao que ele pensa sobre você, mas sobre aquilo que essa pessoa está vivendo. Então, quando uma pessoa ela é, por exemplo, agressiva comigo, eu exercito na minha cabeça que aquela pessoa não está bem. É um exercício. Ah, mas e se ela está implicando mesmo com você? Isso pode acontecer? Pode. Mas mesmo assim eu continuo ainda entendendo que ela não está bem. Relacionamentos pessoais, casamentos, namoros, noivados, são áreas extremamente delicadas de conviver. Por quê? Porque são as áreas em que mais nós somos cobrados. Por que a gente se frustra tanto com relacionamentos? Simples. Porque quando a gente começa sem frustração. Os relacionamentos pessoais, eles são tão interessantes que eles vão naturalmente sendo mudados de forma ao longo da nossa jornada de convivência com o outro. Então, geralmente, quando você começa a namorar, por ser pessoas desconhecidas, intimamente falando, se relacionando, tudo se torna novidade. Tudo se torna novidade. Porém, depois de um certo tempo, aquilo já não é mais tão novo assim. Pode observar. Você acabou de conhecer uma menina, você acabou de conhecer um rapaz. Nossa, os bate-papos são longos, intensos, felizes. Como ele me entende? Ai, como ela me entende? Depois de uns anos, muitas das vezes você pergunta assim, cara, quando é que eu vou conversar com ele ou com ela? Como mudou? Como minha vida é infeliz? E na realidade a gente não entende alguns princípios importantes. Depois da novidade, vem a recorrência. Isso é para tudo na vida. Você vai sempre começar trabalhando bem quando a empresa te dá uma oportunidade de trabalho, mas depois de um certo tempo, se você não aprender a exercitar a constância de forma emocional, você vai se tornar muitos como inúmeros casos de colaboradores que são mandados embora porque se tornam improdutivos. Por que se tornam improdutivos? Porque deixou de ter novidade. Você se acostumou com o teu trabalho. Então você acorda, você se troca, você vai trabalhar, você volta. E no final do mês você está com o seu dinheiro lá na conta e acabou. E esse é um grande problema, porque isso, com o passar do tempo, vai gerar uma frustração enorme na tua vida. Quantas pessoas que a gente vê hoje, por exemplo, funcionários públicos, e eu sei disso que eu converso com vários, que se sentem extremamente hoje infelizes, mesmo ganhando bons salários. Ó, a pessoa ganha bem, mas está infeliz. A pessoa ganha bem demais, mas não vê muito mais sentido na sua vida. Por quê? Porque não entendeu, não aprendeu, não pratica a constância. Constância é uma ferramenta cognitiva que você precisa aprender a exercitá-la diariamente
para conseguir prosperar naquilo que você precisa fazer. E para a gente aprender um pouco mais a ser constante, essa noite eu trouxe algumas reflexões para você estar analisando. E você, através disso, assim como eu também faço essa autoanálise, perceber aonde que você precisa melhorar, assim como eu também. Eu volto a repetir aqui. A minha função aqui no podcast com vocês semanalmente não é mostrar para vocês que eu sou perfeito. Muito pelo contrário. Muitas das coisas que aqui falo, eu, Hugo, inclusive, reluto com elas. Talvez você olhe e fale assim, nossa, Hugo falando desse jeito, caramba, a Marina não tem nada para reclamar dele. Ah, esquece isso. Vou te dar um exemplo prático. Essa semana mesmo, eu tive um leve desentendimento com a Marina. Gente, isso é normal. Desentendimentos são normais. Por quê? Porque eu não prestei atenção, fui inconstante e deixei o meu ego prevalecer. Deixei as minhas vontades naturais saírem para fora da casinha e aí eu quis expor o meu pensamento. Naquele momento, eu não coloquei emocionalmente a Marina acima de mim. Adivinha o que aconteceu? Eu tive problema. Obviamente que eu tive problema. Obviamente. Eu passo a ter problemas. Eu passo a ter problemas quando eu começo a colocar emocionalmente as minhas necessidades à frente das necessidades dos outros. É só isso. Mas, Hugo, se eu começar a exercitar isso, eu vou começar a prosperar? Vai. Vai por quê? Presta bem atenção. Deixa eu te dar aqui algumas correlações básicas. Quando eu ajo com individualidade, olhando o meu próprio umbigo, geralmente eu vou me colocar em situações de desconforto. Fato. Por quê? Porque eu vou estar debatendo com uma outra pessoa que também está olhando para o seu próprio umbigo. Então, resumindo, a gente vai chocar. Neurocientificamente falando, tá? Neurocientificamente falando, quando eu estou estressado, irritado, eu diminuo a quantidade de oxigenação para o meu cérebro. Então, resumindo, eu penso menos e falo mais e ouço pouco. E por causa desta correlação é que eu entro em rota de colisão. Vou repetir. Quando você está estressado, neurocientificamente falando, você diminui a capacidade momentânea do seu cérebro oxigenar. Quando ele não oxigena bem, você não pensa muito bem. Quando você não pensa muito bem, você vai falar muito mais do que você pensa. Resumindo, você entra num estado de irritação. E aí, quando você está irritado, você vai descarregar com o outro que está na mesma condição que a tua. E aí, o que vai acontecer? Vocês dois vão entrar em conflito. Mas existe agora um outro contraponto aqui, dentro do assunto constância essa noite, que eu quero que você pense comigo. Existe um sentimento que todos nós carregamos, de enorme de devolver, que é a gratidão. Todos nós, dentro da gente, pode ser a pessoa mais boa, mais ruim, mais ou menos que exista, mas todos nós lá dentro, nós temos um sentimento doido para colocar para fora, que é o sentimento da gratidão. A gratidão, ela se torna uma devolutiva na nossa vida
a partir do momento que nós aprendemos a exercitar de forma constante a generosidade. E aqui a generosidade, eu não estou falando da generosidade financeira, porque infelizmente muitos de nós só entendemos que somos generosos quando a gente pega dinheiro e dá para quem precisa. E na realidade, generosidade no seu íntimo não envolve somente esta área. Ela envolve todas as áreas. Então vou pegar aqui novamente o exemplo da pessoa que está com pouca oxigenação cerebral. Se é que você está me entendendo aqui essa noite. E essa pessoa, por ela estar com pouca oxigenação, ela está descarregando essa raiva em cima de você. Vamos exercitar a constância aqui essa noite. Na realidade, o que eu quero trazer para você é o seguinte: se você agora entendeu que essa pessoa ela está com pouca oxigenação cerebral, pensa aqui comigo. Quando você está com pouco oxigênio, com dificuldade de respirar, o que você faz? Você fica ansioso. Você fica forçando para conseguir respirar melhor. Então a irritação é nada mais, nada menos do que o cérebro humano precisando aumentar o seu nível de oxigenação. Por isso que normalmente a gente fala de forma desregulada, explosiva, estourada. Quando eu me coloco na condição de somente ouvir, sem falar, e trabalho isso de forma constante. Mas, Hugo, como assim trabalhar de forma constante? Presta atenção. Se você já entendeu que todo dia na tua vida você vai esbarrar com alguém com pouca oxigenação cerebral, treina isso no seu cérebro para você se tornar constante nisso. Transforma isso em uma ferramenta de vida. Quando alguém agressivo vier para brigar com você, treina no seu cérebro que ele está com pouca oxigenação. E aí o que você vai fazer? Bom, se ele está com pouca oxigenação, eu vou deixar ele respirar. E você fica quieto. Pronto. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai aumentar o nível de oxigenação no cérebro dela depois que essa raiva vai passando. E aí depois que ela descarregar toda essa raiva, quando ela ver em você que ela não encontrou um adversário para brigar, e sim o que você quis fazer foi apenas estender a mão generosamente e deixou a pessoa falar, você vai perceber que essa pessoa ela vai sentir uma necessidade absurda de fazer algo por você. Presta atenção. As melhores soluções que você vai obter na sua vida não estarão diretamente relacionados à tua capacidade de brigar, e sim de colocar o brigão numa condição emocional acima de você. Se coloca mesmo na condição de ser servo do que está estressado. Treina isso de forma constante. Entenda todo dia quando você acordar que você vai, de alguma maneira, esbarrar com alguém que vai se sentir insatisfeito com algo com você e essa pessoa vai querer potencialmente brigar com você. Eu treino isso no meu casamento. Eu tenho uma esposa extremamente emocional, sanguínea. Pensamentos explosivos, porque a Marina ela desoxigena o cérebro dela comigo o tempo inteiro. Por quê? Porque eu faço isso acontecer constantemente. Presta atenção, eu não sou bonzinho não. As minhas atitudes para com a Marina, a todo momento, 80% das vezes no dia, geram nela baixa oxigenação cerebral. Como eu já sei disso, eu já sei que potencialmente ela vai, em cima de alguma ação minha, brigar comigo. Eu já sei. Se eu treinar constantemente o meu cérebro, lembrando para o meu cérebro que eu preciso emocionalmente colocar a Marina acima de mim, quando ela estourar comigo, porque ela vai, eu vou ouvir. Vou concordar. Vou dizer que ela tem razão, porque a opinião dela agora importa para mim. Ela vai oxigenar o cérebro dela e no final
depois que ela voltar, ela vai sentir uma necessidade absurda de me retribuir. Por quê? Porque todos nós, quando recebemos um ato generoso do outro, a gente sente uma necessidade absurda de fazer algo de volta para ele. Se você passa a maior parte do teu tempo achando que para você ser uma boa pessoa é fazer quentinha e distribuir à noite, não estou dizendo que isso está errado, não. Se Deus te abençoa de tal maneira, você foi inteligente o suficiente para ter feito algo na sua vida que te gerou uma prosperidade financeira e por essa razão você ajuda quem precisa financeiramente, glória a Deus pela sua vida. Mas se você acredita que é somente isso que vai te gerar a prosperidade absurda na terra, não. Porque talvez você esteja dando quentinhas para quem passa fome, mas a sua esposa, o seu marido, está pensando em se divorciar de você. Talvez você seja uma bênção na sua comunidade de fé. As pessoas olhem para você e vejam você como um homem santo, um homem de Deus. Aquela pessoa que todo mundo quer andar perto. Uau, glória a Deus por isso. Mas talvez os seus filhos em casa, seu marido, sua esposa, seus irmãos, as pessoas próximas a você, não sintam um pingo de vontade de estar próximo de ti. Deixa eu te falar uma coisa para ficar bem claro, isso é uma realidade, inclusive bíblica. No fim da nossa jornada aqui na Terra, porque presta atenção, o Hugo hoje gravando o podcast vai ficar o tempo que o YouTube permitir. Mas o Hugo vai envelhecer. O Hugo um dia vai se aposentar. O Hugo um dia vai passar adiante a Fortaleza Cursos para que os sucessores deem continuidade ao que ele começou. Isso é normal da vida. E quando tudo isso acabar, quem vai ficar comigo no final dessa caminhada inteira, se quiser ficar, e se o Senhor ainda mantê-los na terra, vai ser a minha esposa e potencialmente os meus filhos, que vão estar vivendo a vida deles, nos casamentos deles, e quando tiverem um tempinho, quem sabe, vão visitar o papai. Então, no fim da minha jornada mesmo, de fato, se o Senhor permitir, quem vai até o final dessa caminhada comigo é a Marina. E é com ela que eu, normalmente, humanamente, pensando de forma ao contrário, mais bato de frente. Resumindo, presta atenção comigo aqui. A tua inconstância como a minha, de querer bater de frente com quem mais caminha com você, pode potencialmente, aqui eu só estou te dando um dado técnico, tá? Pode potencialmente te levar no final da sua jornada de vida a você terminar sozinho ou em um asilo. Entendeu? Se seus filhos forem prósperos, mas você, como um pai, como uma mãe, não ensinou eles o verdadeiro sentido da vida, quando eles ganharem muito dinheiro, ou se você tiver uma boa aposentadoria, eles vão pegar teu dinheiro e vão te enfiar num asilo. Essa é a verdade. Por quê? Porque eles não vão ter um pingo de necessidade emocional de querer continuar convivendo contigo. Porque no máximo que você fez foi dar dinheiro para eles. Mas, além disso, você não fez mais nada. Talvez no final da sua jornada de vida, você ganhando muito bem, você não tenha nenhuma esposa ou um marido que queira usufruir a reta final de vida ao teu lado. Sabe por quê? Porque você sempre quis colocar as tuas necessidades emocionais acima deles. E por causa disso, você nunca colocou eles no verdadeiro lugar que eles deveriam e agora eles não querem mais conviver com você. Essa é a realidade. E se você não treinar o seu cérebro todo dia para compreender isso, é isso que eu faço. Todo dia eu preciso me lembrar de que a Marina estará comigo, se o Senhor permitir, até o meu final de vida.
Então, o que eu, Hugo, posso fazer para colocá-la num pé emocional acima de mim? Ah, mas Hugo, geralmente o que ela reclama, o que elas reclamam da gente, elas não fazem. Sim, se você já entendeu isso e elas não fazem, tudo bem. A questão central aqui agora que eu te pergunto é o que você faz para deixar a vida dela mais fácil. E aqui, quando eu falo isso, eu também agora vou para as mulheres. E vocês, mulheres, vocês já entenderam que talvez, e aqui eu quero trazer uma outra reflexão sobre constância para vocês? Presta bem atenção. E isso eu sei que vai ser muito delicado que eu vou te falar aqui agora. Se você está casada, não é aconselhável você ficar andando o tempo inteiro. Quando eu digo o tempo inteiro, não estou dizendo que não é não andar. Mas você não pode ficar o tempo inteiro convivendo emocionalmente, se envolvendo emocionalmente com as frustrações, rancores de uma pessoa que se divorciou. Ou de uma pessoa que não quer se casar. Se você é casada e quer viver casada. Por que, Hugo, que você está me dizendo isso? Porque isso é uma relação óbvia. Se você se envolver emocionalmente, daqui a pouco você vai pegar todas as frustrações desta pessoa e vai interiorizar isso em você. E você vai descarregar no seu marido. E naturalmente descarregando por quê? Vamos lá, fato. Quando duas pessoas sentam para conversar, exemplo, uma casada e a outra divorciada ou solteira, o que a divorciada e solteira falar e reclamar, naturalmente, 90% do que ela reclamar vai se enquadrar na vida de quem está casado. O que vai acontecer com isso? Fatalmente, você vai pegar isso e vai entender que você está no mesmo caminho de vida que o outro já terminou. E aí você vai para dentro de casa e vai começar a descarregar. Resumindo, o que vai acontecer no fim dessa jornada? Quem deveria estar com você no final de sua vida agora está brigando com você judicialmente para dividir bens. Essa é a verdade. E, gente, vamos entender uma coisa também super importante aqui, tá? O que leva o outro a errar conosco, em parte, é a nossa própria culpa. Não estou dizendo que é totalmente a minha culpa. O outro tem a sua parte também. Mas quando eu entendo que para qualquer relacionamento, para dar certo, os 100%, né, chegar à plenitude dos 100%, eu preciso fazer a minha parte. E normalmente eu não posso ficar esperando que o outro faça. Eu faço. O outro, deixa Deus agir na vida dele. Faça a sua parte. Para quê? Para você ter mais paz. Para você ter melhores resultados na sua vida. Para a gente chegar no final do nosso podcast hoje, eu quero destacar com vocês 5 pontos rápidos de como que você pode treinar a sua mente para ela ser constante e você não voltar normalmente aos seus padrões naturais, tá? Primeiro, exercite na sua mente a fé e a perseverança. Todos os dias. Até num dia mau, você continua exercitando a fé. Seja grato a Deus. Persevere em Deus. Acredite que Deus, ele vai providenciar aquilo que ele já te prometeu. Uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender é que bênçãos e maldições já foram determinados por Deus lá atrás. E somos nós, com as nossas ações, que decidimos se nós vamos caminhar nos caminhos das bênçãos ou vamos caminhar nos caminhos das maldições. Porque quando eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, nas necessidades que eu quero, eu vou ser amaldiçoado. Por quê? Porque Deus já colocou e Jesus reforçou. Se eu emocionalmente colocar o outro emocionalmente acima de mim, eu venho para o caminho da bênção com Deus. Mas se eu agir de forma individualista, do jeito que eu quero, da forma como eu penso, eu vou para o caminho da maldição.
Por quê? Porque naturalmente as pessoas pensam assim. Então, virtuosamente, é o lado de cá. O caminho da prosperidade é uma escolha. O caminho da maldição é você viver a sua vida do jeito que você quiser. É sempre assim. Sempre foi assim. Fé e perseverança. Persevere acreditando que você vai conseguir. Todos os dias. Reforça isso na sua cabeça. Mesmo que você erre hoje, mesmo que você erre amanhã, continue perseverando e acreditando que Deus vai te ajudar. Esse é um caminho virtuoso. Segundo, fidelidade. Seja fiel às convicções da perseverança. Seja fiel. Seja fiel a entender, trua isso como uma ferramenta. Emocionalmente, o outro precisa estar acima de mim. Emocionalmente, o outro precisa estar acima de mim. Para quê? Para eu prosperar. Para eu prosperar. Para eu ter melhores resultados na minha vida e não perder mais tempo com bobagens. E para de ficar se colocando em condições sociais nesse pensamento. Porque se você se colocar em condições sociais, você vai ver inclusive o que aconteceu recentemente, que saiu numa reportagem de um problema que teve, né, dentro de uma força armada, que uma pessoa de patente inferior está processando uma pessoa de alta patente. E isso virou um burburinho na imprensa. Por questões discriminatórias, não se comprova, ainda está em curso. Existe a alegação da parte que diz que sofreu, né? Ainda não se sabe, pelo menos até aqui, aonde está a outra parte, o posicionamento, mas isso é um fato. Para a pessoa ir judicialmente, vai ter todo esse desdobramento. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor, por favor, porque isso não me cabe. Eu não estou dizendo aqui quem é que está certo e quem está errado nessa história. O que eu estou aqui dizendo é o seguinte: independentemente de qualquer coisa, se o superior da patente colocasse potencialmente em diversas situações, emocionalmente falando, o subalterno, né? Vamos botar assim, numa condição de superioridade do que a dele nas emoções, provavelmente ele não estava passando por isso e não tinha virado motivo de estouro na imprensa, de forma nociva. Um outro exemplo que eu quero citar aqui foi o que aconteceu, por exemplo, eu curto, vocês sabem disso, né? Quem me acompanha aqui, eu curto muito Fórmula 1. E esse fim de semana teve um GP em que a equipe X, eu não vou dar nomes aqui, nem nomes de pessoas e nem nomes das empresas, a equipe X liderou o último grande prêmio com seus 2 pilotos na frente. A equipe em situação decidiu chamar para o pit stop o que estava em segundo lugar. Chamou ele, fez a troca de pneus, trocou o pneu, fez o negócio perfeito, liberou o que estava em segundo para a pista. E em seguida, agora chamou o primeiro colocado para trocar o pneu. Talvez você esteja pensando assim se você está aqui me acompanhando. Não, o certo seria a empresa, né, a equipe, chamar quem estava em primeiro para trocar o pneu do que estava em primeiro, porque ele está em primeiro, são os 2 pilotos da mesma equipe, e depois chamar o segundo colocado. Sim, faz sentido. Mas, dentro da estratégia da empresa, do time, eles decidiram chamar o que estava em segundo. E assim aconteceu. Estou lá dentro. Quando o primeiro colocado foi trocar o pneu, deu um probleminha na troca de pneu, né? Erro de cálculo, conta, que quer que seja, e acabou fazendo com que o que estava em segundo agora, por uma discussão técnica da empresa, fez com que o que estava em primeiro ficasse, depois da troca dos 2 carros, o primeiro ficar em segundo e o segundo ficar em primeiro.
E a partir daí é que começa o desdobramento do que eu vou te falar. Durante inúmeras sequências, quem foi assistindo a corrida via que os dirigentes da empresa diziam agora para o piloto que estava em primeiro assim, devolve a posição. Você sabe que o teu colega fez o jogo da equipe, pensou no time, respeitou o time, então nada mais justo que você devolver a posição. O que estava em primeiro dizia assim, manda ele se aproximar. Mas ele que estava em primeiro não diminuía a velocidade para fazer com que estava em segundo se aproximar. E aí você deve estar pensando assim, mas Hugo, se eles fizessem isso, poderia prejudicar a equipe, porque o que está em terceiro pode se aproximar. Só que a diferença do segundo para o terceiro era enorme em tempo. Era mais de 10 segundos de diferença. Então não iria interferir. Então o piloto que agora estava na frente simplesmente disse, manda o outro se aproximar. Mas a gente via durante a corrida que em nenhum momento o piloto número 1 ele estava diminuindo gradualmente a velocidade para o outro se aproximar e com isso devolver a posição. Não. Ele não fazia isso. Resumindo, o que ele fez foi agir emocionalmente, tomou uma decisão baseado no seu próprio entendimento. Simples assim. Moral da história. Durante a corrida, chegando no final, quanto mais voltas se passavam, mais difícil ficaria essa devolutiva de posição. O que acabou acontecendo com isso? Olha que interessante. Como a gente já viu isso inúmeras vezes acontecer em casos parecidos. Chegou um ponto do debate no rádio do piloto que agora estava em primeiro, do dirigente da equipe dizer assim, deixa eu te lembrar uma coisa, o que te fará campeão não é a tua capacidade somente como piloto, mas é você ter um carro para guiar e uma equipe para te ajudar. Resumindo, olha o teu colega, eu entendo que você quer ser campeão, mas aprenda a emocionalmente colocar o outro acima de você. Só que aí o que ele fez? Ele até acatou, depois de muito bate-boca. Só que como é que ele acata? Faltando 2 voltas para o fim da corrida, ele literalmente, na linha de chegada, antes de abrir a penúltima volta, ele tira o pé do acelerador de forma absurda, para demonstrar assim, eu estou incomodado. E para literalmente, deliberadamente falando, pode ele dizer que não era essa a intenção, mas fica isso claro, atitude de rebeldia. Ficou emocionalmente incomodado. E fez para que todas as pessoas que ali estavam assistindo a corrida, a imprensa visse o incômodo dele. Ele tirou o pé. E aí, realmente, o amigo se aproximou, passou, e no final de tudo, gente, o que ficou foi realmente agora uma imagem extremamente nociva do piloto número 1. Eu não estou aqui dizendo que foi certo ou não foi, o que quer que seja, mas ele entendeu. Ou melhor, ele não entendeu o que deveria ter sido feito. Quem vence é o time, não é a individualidade. E aqui é muito interessante porque durante muitos anos, nós aqui no Brasil debochávamos de um piloto brasileiro porque ele era respeitoso com o time. A gente tinha 2 comparações, a gente tinha um piloto brasileiro que conquistou muito, mas olhava e queria seus próprios resultados, vencer. Não estou aqui dizendo da genialidade dele, da capacidade dele, era fantástico como piloto, levou o nome do Brasil, a projeção do Brasil para o mundo inteiro, mas nós também tivemos um outro piloto que a gente queria que fosse igual ao primeiro. Só que esse outro piloto, também não vou dar nomes aqui, ele não fazia exatamente como o primeiro. E por causa disso, ele foi amplamente achincalhado por muitos brasileiros, que usavam ele, inclusive, como motivos de deboche. Mas uma coisa que é super interessante nisso tudo é que esse mesmo piloto brasileiro que nós achincalhávamos, né,
por dizer que ele não tinha... ele era um pau-mandado da empresa, ou o que quer que seja. Esse homem foi e ainda continua sendo abundantemente próspero, familiarmente falando, profissionalmente falando. Hoje deixa um legado em que seus filhos estão seguindo basicamente o mesmo caminho que o pai. É um homem extremamente respeitado no meio. Tudo porque, na realidade, o que ele pensou foi sempre na equipe. Muitas das vezes até se sacrificando como pessoa. Não estou dizendo aqui que ele não se sentia injustiçado, não se sentia incomodado, porque nós podemos sentir isso. Mas tudo é a nossa decisão. A fidelidade vai te levar a patamares absurdos na sua vida. A rebeldia vai geralmente te colocar em lugares de maior dificuldade. Porque você vai acabar normalmente como rebelde se isolando. Próximo tópico importante, seja persistente na oração. Eu tenho por hábito sempre nos nossos podcasts falar sobre isso. E muitas pessoas ficam, mas por que eu tenho que orar? Simples. A oração é uma forma que Deus fez com que o ser humano se voltasse durante alguns minutos, alguns segundos, algumas horas, os seus pensamentos a Deus, para que a gente começasse a entender um pouquinho mais de como que Deus pensa, e não mais como nós pensamos. Quando você para orar, você basicamente está dizendo para Deus assim, Deus, eu respeito a tua vontade. Então, assim, eu não quero fazer as coisas pautadas na minha vontade. Esse é um exercício de constância que é extremamente necessário na nossa vida. Tudo que você vai fazer antes de conversar, antes de se reunir, antes de atender alguém, o que quer que você faça, crie o hábito sempre de orar. Para uns 10 segundos, uns 20 segundos, ora, peça a Deus, Deus me dá discernimento. Sabe o que você vai descobrir? Que a oração ela aumenta a oxigenação do seu cérebro. A neurociência já prova isso. Então entendi. Quando uma pessoa irritada ela vem para cima de mim, se eu tiver orado, eu não tenho o mesmo sentimento de briga. Sabe por quê? Porque você aumentou o nível de oxigenação cerebral. Então você agora está numa condição de, inclusive, atender o outro melhor. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades, sabe por quê? Porque são indisciplinadas. Elas não colocam a oração como uma ferramenta constante na sua vida. Se você não fizer isso, se eu não fizer isso, não tem jeito, a gente vai cair. Disciplina espiritual, acabei de falar, oração. Momento com Deus é necessário, porque do contrário você vai sofrer as descargas emocionais que a nossa vida aqui ela vai sempre nos oferecer. E por fim, pratique as boas obras. Hugo, o que é praticar as boas obras? Pega tudo isso que a gente conversou aqui, faz aí um apanhadão, estrutura teu pensamento da seguinte forma: eu preciso emocionalmente colocar o outro acima de mim e começa a praticar essas boas obras. Se você duvida do que eu te falei, apenas testa. E no final disso tudo, daqui a algum tempo, deixa o seu comentário aqui dizendo como foi. Não se espante se você começar a ser convidado para participar de lugares, estar com pessoas que você jamais iria imaginar. Tudo porque você se alinhou a um princípio que Deus colocou na nossa vida para que nós pudéssemos prosperar. Tudo que eu falei está na Bíblia, gente. Tudo que eu falei está na Bíblia. Mas para a gente terminar, eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem de Paulo em 1 Coríntios 15, 58. As demais, dessa vez eu quero te desafiar. Deixa aqui nos teus comentários quais os versículos que você acredita que foram falados sobre o que eu citei aqui essa noite. Sobre fé e esperança, qual é o versículo que você usa para se basear sobre fé e esperança, fidelidade, persistência em oração e disciplina espiritual. Eu vou deixar a última, que é de boa obra. 1 Coríntios 15, 58, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos,
sede firmes e constantes, sempre abundantes na boa obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Tudo que você emocionalmente fizer, simplesmente pelo fato de você acreditar, fé, de que Deus se alegra com teu esforço, seja firme e constante, porque o nosso trabalho no Senhor nunca será vão. Eu espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje, espero que tenha feito sentido isso para você. Deixe seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Se esse canal está fazendo sentido para você, se inscreve. Pega esse material, compartilha no grupo da família. Se esse material fez sentido para você, ativa o sininho para você sempre ser notificado quando o novo podcast estiver no ar. E não se esqueça, siga nosso Instagram, @Fortaleza Cursos Oficial também. Muitas das vezes a gente pode fazer em formas de lives no Instagram também, o nosso podcast. Enfim, participe, contribua aqui, deixando seu comentário, dizendo o que você achou, gostou, o que você quer que a gente converse aqui nos nossos próximos podcasts. E sempre, terça, 8 da noite, estaremos aqui juntos em mais um podcast do Geração do Futuro. Antes de eu fechar, vamos fazer o nosso momento de oração para a gente poder terminar. Senhor Jesus, nós te agradecemos essa noite. Muito obrigado por todos que aqui estiveram, todos que aqui nos acompanharam. Estejam com eles, Pai. Crie em nós uma mente disciplinada, entendendo que o que mais nos importa hoje é ajustarmos a nossa mente às tuas obras, para que a gente possa viver aqui na terra a verdadeira prosperidade. Pai, nos ajuda no nosso caminhar, nos ajuda a prosperar em todas as áreas da nossa vida. Nos ajuda a caminhar, entendendo que nesse mundo há desafios, mas que no Senhor nós somos vitoriosos. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que aqui assistiu, de cada um que ainda há de assistir. Nós te entregamos tudo e agradecidos somos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Terça que vem a gente se encontra em mais um podcast do Geração do Futuro. Um abraço, Deus abençoe. Até lá.